bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que quando esse vídeo chegar até você, te encontre em paz, com a graça do nosso Senhor Jesus. Eu sou o Reverendo Diego e nós estamos aqui para mais um encontro da nossa Escola Bíblica Dominical da UPA, da União Presbiteriana de Adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse 31 de outubro de 2021, é quando a nossa aula vai ao ar, um dia muito especial para a igreja protestante ao redor do mundo, um dia que a gente se lembra mais um ano completo da reforma protestante, ocorrida lá no século XVI com o Martinho Lutero. Vale a pena, vale muito a pena. Se você não está muito ligado nessa história, dá um Google aí, 31 de outubro, 1517, Reforma Protestante, Martinho Lutero, João Calvino. É uma história muito legal de mudança, um tempo de mudança na Igreja de Cristo ao longo da história. Nesse domingo especial, a gente está continuando a nossa revista Território Tim, que é a revista publicada pela nossa editora Cultura Cristã, cujo tema é Uma Viagem pela História da Redenção. Achei maneiro aquele efeito que a Letícia colocou na aula da semana passada. Se você não viu, vale a pena dar uma olhada. De repente, né? Vou fazer aqui o efeito aqui parecido com o dela aqui. Entra assim a revista, depois sai. Eu não sei fazer aquilo. Foi mal, Letícia. Não dá para te acompanhar, viu? Mas a ideia é essa. A gente está fazendo assim um sobrevoo, dando um panorama na história bíblica. São muitas revistas, a gente vai intercalar elas aí ao longo do tempo. E essa primeira, a gente está falando sobre o período que cobre ali do Gênesis até o segundo livro dos Reis. A gente está na lição de número 8 e a gente vai começar a falar hoje, vamos aí dar aquela olhada em dois livros da Bíblia, não é? O livro de Juízes e o livro de Ruth. Vamos falar do livro de Ruth no finalzinho da nossa aula. A gente vai tomar um pouco mais de tempo com o livro do Juízes. Porque, veja bem, né, para a gente poder... Ih, foi mal. Né? Foi mal. Para a gente poder se localizar aí na história, a gente está, quando a gente fala do livro dos Juízes, né, a gente está antes da monarquia em Israel. Monarquia em Israel, você vai se lembrar de Saul, Davi, Salomão, mas não foi sempre assim. Como a gente já está vendo ao longo do início da Bíblia, do Gênesis, do Êxodo, aqueles primeiros livros ali, a gente viu que Israel sai do Egito, ali orientado por Moisés, depois orientado por Josué, e aí Josué morre. É exatamente aí que começa o livro do Juízes. Então o livro do Juízes vai tratar daquele período imediatamente após a morte de Moisés até o período que vai preceder o início da monarquia, né? Que vai estar antes ali do período da monarquia em Israel. É um período muito importante da história do povo de Deus, porque, veja, gente, apesar da distância temporal ser muito grande, porque a gente está falando ali de mais ou menos 1400, 1300, é como os historiadores aí datam esse período ali dos Juízes, antes de Jesus. Ou seja, se a gente está no ano de 2021 hoje, são 3.000 anos de diferença entre nós e os Juízes, e a época dos Juízes, desse livro da Bíblia. Aí alguém pode pensar, poxa, Diego, um negócio que aconteceu há 3.000 anos atrás, o que isso tem a ver com a minha vida? Não tem nada a ver comigo hoje. Nananina não, como diria lá o vídeo famoso, né? Errou feio, errou rude, se você pensou dessa maneira, porque apesar da distância temporal, há mais coisas em comum com o nosso tempo e aquele tempo do que a gente pode imaginar. Se não, pensa comigo, você já não ouviu alguém falar assim, ó, cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é uma sentença, ou seja, cada um com a sua verdade. Ô Diego, isso aí você está falando, isso é a tua verdade.
A minha verdade é outra, não é por aí não. Essa daí é a tua opinião. Ô Diego, faz o seguinte, não se mete na minha vida não, que eu não me meto na sua também. Ou a gente já falou isso, ou com certeza já ouviu alguém falar. Né? Isso está diante de nós todos os dias. E a gente é levado, se a gente caminha com esse tipo de pensamento, com essa maneira de pensar, a gente é levado a dois equívocos. No mínimo dois equívocos. São outros, mas eu quero destacar só dois. Primeiro, a gente é levado a imaginar que vive sozinho. Que vive sozinho, que a vida dos outros, a história dos outros, a necessidade dos outros, a opinião dos outros simplesmente não nos importa, não nos interessa. Mas como é isso? Como é isso? Eu vou viver na minha vida, eu sou dono do meu nariz e tomo as decisões que eu quiser. Como é isso? Como eu posso viver dessa maneira? Está errado, não é desse jeito. Esse é um primeiro equívoco. Em segundo lugar, a gente é levado a imaginar que podemos viver sem prestar contas. O que é isso, Diego, prestar conta? Prestar conta é dar satisfação. Né? E a gente sabe que, em primeiro lugar, nós não vivemos sozinhos. A gente vive com um monte de gente ao redor de nós. Nós temos os nossos pais, temos os nossos responsáveis, gente que ama, gente que quer o melhor para nós, nossos amigos, vizinhos, colegas da escola, gente que a gente tem amizade há muito tempo e que a gente tem certeza que quer o melhor para nós. Como é que a gente vai viver sem considerar a opinião dessas pessoas? Como é que a gente vai viver sem prestar contas para essas pessoas? Prestar contas no sentido de partilhar a vida. Então, a partir do momento que eu decido que eu vou viver como se apenas a minha opinião importasse, eu começo a viver uma vida que vai trazer sofrimento para mim. Primeiro, porque eu não vivo sozinho no mundo. Em segundo lugar, porque eu dependo de outras pessoas para viver. Isso, gente, olha, eu nem falei da nossa relação com Deus ainda. Isso eu estou falando apenas da nossa relação uns com os outros. E é exatamente aí que o povo, lá na época dos juízes, acaba sofrendo. Abre comigo a sua Bíblia aí, por favor. Né? E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, eu vou abrir a minha aqui, porque eu vou ler alguns versículos ali de Juízes, capítulo 2, para a gente entender um pouco mais esse contexto desse livro e desse tempo. Então, o Juízes está lá depois do livro de Josué, e eu quero pedir que você abra comigo, eu quero ler com você a partir ali do capítulo 2. Juízes, eu ia falar Josué. Juízes, capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 6, para a gente ter uma noção do que está acontecendo ali. Mas antes de ler, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Vamos lá? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai, porque é em torno dela que a gente se reúne. E o nosso desejo, Senhor, é aprender mais sobre o Senhor. É entender mais, Pai, sobre a Tua vontade e como a gente aplica essa vontade à nossa vida. Qual é o sentido dessa palavra tão antiga, Pai, é verdade, a nossa vida hoje, no presente. Fala com a gente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa a nossa vida nesse encontro. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Vamos lá então, Juízes capítulo 2, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, possuírem a sua terra. Então eles atravessaram o deserto e agora estão tomando ali posse da terra prometida. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. O povo andou com Deus nos dias em que Josué os liderava. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué.
e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Ou seja, está tudo caminhando bem, o povo está andando com Deus, está tudo certo. Aí olha o versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num. Josué morreu, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Cadê? Sepultaram no limite da sua herança, ali na borda da terra que era de Josué, ali na fronteira, né? Em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou. E olha o detalhe aí, versículo 10. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então nasceu uma galera, surgiu um povo que simplesmente não conhecia a Deus. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Baalins eram as divindades dos povos que estavam ali ao redor de Israel. Eram outros deuses, né, que eram derivados, vamos dizer assim, ou eram como os deuses, como o deus Baal, que era um dos deuses ali dos fenícios, um dos povos naquele momento da história. Eram os Baalins. Né? Olha o versículo 12. Deixaram o Senhor, o Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente, os Baalins, né, que havia ao redor deles, e os adoraram. E fazendo isso, diz o texto, provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram, abandonaram, deram as costas ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote, que era a divindade feminina, né? Que era assim a equivalente ao Baal naquele mundo antigo. Pelo que a ira do Senhor, versículo 14, eu vou até o 19, tá? Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos expoliadores. Deus os entregou a ladrões, né? Que os pilharam, os roubaram. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. E não mais puderam resistir a ele. Ou seja, eles abandonaram a Deus e colheram frutos amargos desse abandono. Por onde quer que saíam, versículo 15, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. Tá vendo? Eles abandonaram a Deus e a disciplina do Senhor, o castigo do Senhor era exatamente esse sofrimento. Não é? Como assim, Diego? Né? A mão do Senhor era contra eles. Pensa, fazendo aqui uma pequena vírgula, no meu pai e na minha mãe, que quando eu fazia ali as minhas peripécias, né? as minhas desventuras, né? Eles me disciplinavam. A mão deles era contra mim. Eram contra mim, me botavam de castigo, né? De vez em quando rolava ali uma havaiana para lá e para cá, não é? A mão deles pesava contra mim, para usar assim uma linguagem bíblica. Por quê? Porque eles estavam me disciplinando por aquilo de errado que eu estava fazendo. Então, assim, em pouquíssimas palavras, né? É isso que a gente está vendo aqui no texto. Por onde quer que saiu, versículo 15, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal. É nesse sentido, no sentido de disciplina. Como o Senhor lhes dissera e jurara, estavam em grande aperto. Dá uma olhada lá no texto do Deuteronômio, no capítulo de número 28. Né? Deuteronômio 28 tem ali as sentenças, as afirmações de Deus. Naquele momento da história, se o povo fosse obediente e se o povo fosse desobediente, o que aconteceria? Suscitou, porém, olha o versículo 16. Versículo 16 a gente vê ali a graça de Deus agindo. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Ou seja, Deus foi levantando ao longo... Oh, meu Deus, bati de novo aqui no pé, perdão. Né? Levantando homens e uma mulher, a Débora,
que auxiliava o povo, orientava, guiava o povo, livrava o povo daqueles que estavam fazendo o povo sofrer. Olha o versículo 17. Contudo, porém, entretanto, mas, todavia, não obedeceram aos juízes, aos seus juízes. Antes se prostituíram, forte, né? A linguagem bíblica é forte. Se prostituíram, se venderam após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles, como os seus pais. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto, olha isso, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, olha o versículo 19 e a gente termina a leitura, que falecendo o juiz, reincidiam, voltavam, recomeçavam e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação, da teimosia dos seus caminhos. Forte isso, né, gente? Vamos ver então como que essa história tão antiga, né, que aconteceu há tanto tempo atrás e que tinha a ver com o povo de Israel, se relaciona com a nossa vida hoje. Quais são as lições que a gente pode tirar desse período histórico de Israel e, a partir da palavra de Deus, é claro, diante da gente. Então, primeiro, a gente vai pensar no seguinte. A gente já falou sobre o contexto do livro, né? Há algumas relações com o nosso tempo hoje. E aí, gente, eu estudando aqui a lição com a revista, com o apoio da revista que a gente tem, eu lembrei de uma palavrinha que eu ouvi uma vez e eu guardei, que chama simulacro. Que isso, Diego? Simulacro é simulacro. Você sabe o que é isso? Provavelmente você sabe. Se você não sabe, não é? Eu vou aqui tentar explicar. Vale a pena dar um Google também para poder entender um pouco mais. Diego, eu não sei o que é. Não, você pode até não saber a palavra agora, mas eu vou falar e você vai saber o que é. Sabe quando você entra naquele restaurante, naquela lanchonete, famosa, e tem aquela foto espetacular daquele prato, daquela comida, daquele sanduíche, daquela sobremesa? E aí você olha assim, puxa, e come com os olhos, negócio espetacular, maravilhoso. E aí você, eu quero aquele, eu quero comer aquele. Aí chega o prato para mim e para você, e quando a gente olha para o prato e olha para a foto, não é possível, é outra coisa, eu pedi aquilo dali, esse negócio que veio não é aquilo dali. Sabe o que é isso? Aquela foto é um simulacro. Aquela foto é uma imitação, é uma fraude, é uma cópia muito mal feita. Na verdade, a cópia mal feita é aquela que chegou para mim, né? Mas aquele quadro é um simulacro, é uma mentira. E veja, o povo de Israel, naquele momento da história, faz exatamente isso com Deus, faz um simulacro. Uma falsa promessa. Porque, que isso, Diego? Como assim? Volta no livro do Juízes, você está com a Bíblia aí aberta ainda? Se não tiver, abre no livro de Josué. Josué é o livro que é imediatamente anterior ao livro do Juízes. Josué capítulo 24, versículo 24. Olha o que o povo diz para o Josué. Josué 24, versículo 24. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. E agora eu pergunto, vira, na minha Bíblia é literalmente uma página, né? Aqui está o final do livro de Josué e aqui começa o livro de Juízes. É na outra página. O que o povo faz?
o povo desobedece a Deus. É um simulacro essa promessa. O povo se afasta de Deus, como a gente acabou de ler no capítulo 2. Gente, e o resultado disso, em primeiro lugar, e é a primeira grande lição aqui hoje pra gente, é que uma promessa quebrada, se uma promessa quebrada, eu vou até reformular aqui diferente do que eu anotei ali na minha lauda. Se uma promessa quebrada, feita a um amigo, a um irmão, ao pai, à mãe, ao filho, ela machuca, ela traz sofrimento pra gente. Imagine uma promessa quebrada para Deus. Imagina o resultado disso. Porque Deus espera, gente, que a gente viva a aliança que Ele fez conosco. E a gente já viu isso bastante com Abraão, Isaac e Jacó. Uma aliança de relacionamento, de vida comum, de aprendizado diante de Deus. E ao contrário do que a gente imagina muitas vezes, né, Deus sofre quando a gente quebra, né, a nossa parte da aliança, vamos dizer assim, que é de andar com Ele, ouvir a sua voz, obedecê-lo, andar de acordo com a sua vontade. Né? Deus sofre porque Ele ama a gente e Ele sabe que essa quebra vai trazer sofrimento para a gente. Sem dúvidas nenhuma, quem sofre muito mais somos nós. Né? O povo passou a quebra essa aliança porque o povo passou a observar mais a sua vontade do que a vontade de Deus. Lembra do que eu falei no começo da nossa aula? Cada cabeça é uma sentença. Essa é a sua verdade, não é a minha. Eu faço o que eu quero, eu sou o dono do meu nariz. Era exatamente assim que o povo agia naquela época. Olha, por exemplo, o texto de Juízes, capítulo 17, versículo 6. Juízes 17, 6, está lá. Naqueles dias não havia rei em Israel. E cada qual fazia o que achava mais reto. Gente, imagina se todo mundo só fizesse o que quer. Era o caos. Imagina naquela época o levita, o sacerdote, o pessoal da tribo de Levi, da tribo de Benjamim, da tribo de Ruben, da tribo de Azer, de Naftali, cada um fazendo o que queria. Era o caos. E a gente viu aí nesse texto de Juízes, no capítulo 2, o resultado dessa desobediência, desse afastamento de Deus. Primeiro, a gente viu no versículo 10. Surgiu uma galera que não conhecia o Senhor, que não conhecia a vontade dele, cuja vontade de Deus era estranha para eles. Muito triste isso. O pessoal começou a seguir outros deuses, adorar outros deuses estranhos ao povo de Deus. Deuses que a gente sabe, está na Bíblia, deuses falsos, cuja vida não vale a pena, não pode nos oferecer aquilo que Deus pode nos oferecer. E a gente vê isso ao longo do texto bíblico. Quantas vezes o povo se afasta de Deus e quanto sofrimento a eles chega. Eles deixaram o Senhor. Então, em primeiro lugar aqui, as primeiras lições que a gente pode recolher aqui, primeiro uma lembrança, né? Apesar da gente muitas vezes falhar contra Deus e meio que assim dar as costas para Deus, a gente tem a certeza e a segurança que Deus nunca falha conosco. Ele nunca dá as costas para nós. Em segundo lugar, né, a gente está vendo aqui, a gente vai ver isso na Bíblia inteira, que a gente não pode viver só pela nossa cabeça. Não é só a nossa opinião que importa. Tem gente perto de nós que ama a gente, cuja opinião é muito importante. E, sobretudo, o nosso Deus. Onde é que fica a vontade de Deus, a palavra de Deus? Né? E a gente tem, é claro, né, como lição aqui, o próprio povo de Deus sofrendo porque abandonou a Deus no passado. E aí o que a gente encontra aqui numa segunda lição é uma espécie de círculo vicioso. Como assim, Diego, um círculo vicioso? Né? Pensa num círculo. Né? E a ideia é assim, são ações que se repetem sempre para o mal. Né? Uma ação
vai desencadeando, vai puxando, vai abrindo a oportunidade para uma outra ação ruim, né? Por isso que o contrário do círculo vicioso é um círculo virtuoso, né? Exatamente o contrário. Uma série de ações que sucedidas vão abençoando a nossa vida. Naquele momento da história era diferente. Várias vezes, ao longo do livro do Juízes, por exemplo, né? Juízes capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 12, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, capítulo 10, versículo 6, capítulo 13, versículo 1, né? Dá uma olhada aí, depois a gente não tem tempo aqui de ver tudo, não é? Mas vai estar escrito assim, em todos esses versículos, né? É mais ou menos parecido com isso, pode ter um ou outro acréscimo. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Lembrando que a gente está passando esse período do juízo, assim, uns 200, 300 anos. Ao longo daqueles 200, 300 anos, quando Deus levantava juízes para orientar, guiar, proteger, libertar o povo, não é? Quando o juiz estava em ação, show de bola, o povo ficava crente, ficava fiel a Deus, dava tudo a certo, aí o juiz morria, né? Como todo mundo morre um dia, né? Após a morte daquele juiz, o povo passava a fazer o que era mal perante o Senhor. Um círculo vicioso. E aí Deus vinha com a disciplina, através dos povos que oprimiam de alguma maneira Israel. Aí o povo se arrependia. Não, agora a gente vai mudar, agora eu vou fazer diferente, agora vai ter... E aí, ok, vinha um tempo de paz, Deus levantava o juiz, abençoava o povo. E aí, quando estava tudo bem, o povo ia e fazia o que era mal perante o Senhor. O povo desobedecia. Não é? Nesse contexto aí, Deus vai levantando os juízes, mas isso não é suficiente. O povo permanece, vez após vez, afastando-se de Deus. E aqui vale uma informação importante, não é? Pode ser que eu esteja falando de juiz e quem de repente não leu ainda o texto, não conhece, está pensando naquele camarada, né, de toga preta, né, num tribunal com martelo na mão. Não é essa a ideia. Né? Os juízes eram homens e uma mulher, a Débora, vale a pena dar uma olhada, né, que foi uma juíza que liderou. Olha isso, gente, pequeno parênteses aqui. Já falei com o pessoal lá da igreja várias vezes, né? De repente você que está assistindo aí, participando. Gente, a gente está falando de 3.000 anos atrás. E a gente tem uma mulher liderando e abençoando o povo de Israel. Fica a reflexão aí, maneiro demais, né? Toca o barco, vamos lá. E aí o povo se acostuma com essa vida de se afastar de Deus. Né? E aqui vale uma outra observação importante. O juiz, ele não era uma pessoa perfeita. A Débora não era uma pessoa perfeita. Era alguém fortalecido por Deus para cumprir aquela tarefa e aprofundar o povo. Quais são as lições aqui para a gente desse segundo aspecto do livro de Juízes? Ora, Deus quer que eu e você vivamos constantemente na presença dele. Não numa espiral de dúvida, de medo. Não há uma garantia, eu vou falar sobre isso de novo agora, quando a gente for terminar a aula, que vai ficar tudo bem. Mas há uma garantia de que nós não estaremos sozinhos e vale a pena dar uma lida no livro dos Juízes com esse olhar. Né? E aí a gente vai caminhar para o final, né, fazendo primeiro uma observação. Todos esses juízes que vinham para libertar e liderar e cuidar do povo, como eu disse, eles eram imperfeitos. E todos eles apontam para Jesus. Jesus, sim, é o juiz, é o libertador perfeito que cuida de nós de uma vez por todas. Ele não morre, ele morreu e ressuscitou. E aí, se a gente terminasse essa história e esse livro apenas com essa dificuldade do povo, círculo vicioso e tal, a gente ia terminar meio para baixo.
né? Aliás, gente, tem que ter estômago, viu, para ler o livro dos Juízes. Né? Passa, por exemplo, principalmente você que é maior, não é? Aí, a partir dos 12, 13, 14 anos, se for menor, eu recomendo fortemente que leia junto com os seus pais, porque pode ser que você nem entenda assim com todo carinho, né? E se for maior também, capítulo 19, capítulo 20 do livro do Juiz, tem que ter estômago. Né? A gente ia terminar meio assim para baixo. Né? Mas, por um lado, esse texto está mostrando exatamente o que nós estamos falando aqui e que acontece ainda hoje. Uma vida afastada de Deus é capaz de qualquer coisa. Qualquer coisa para o mal. Qualquer coisa para o mal. E aí a gente vê, quando termina o livro dos Juízes, voltando lá aquele comentário que a gente fez no início, começa qual livro? O livro de Ruth. O livro de Ruth. O livro de Ruth, gente, é assim, para quem gosta de filme, para quem gosta de série, não é? Para quem gosta de anime, de desenho animado, aquela coisa que a história vai se desenrolando e novas surpresas vão acontecendo, né? E tem aquelas viradas, né? O twist ali, que isso? E tal. É espetacular o livro de Ruth. Porque o livro de Ruth já começa, são 4 capítulos, é um pequenino livro da Bíblia, e ele já começa ali, logo no primeiro capítulo, com umas paradas assim que vão deixando a gente meio sem fôlego. Né? É exílio, é fome, é morte, é viuvez, é dúvida, é angústia, é amargura, logo no primeiro capítulo. Você já fica assim, que isso? Como é, para onde que a gente vai? Onde é que a gente vai parar isso? E o mais importante, uma pergunta que a gente ainda hoje se faz: aonde está Deus? Diante de tudo isso acontecendo, aonde está Deus? E aí a gente vê, através da saga da Noemi e da Ruth, que são as personagens principais desse livro, e depois o Boaz, e aí eu vou deixar aí o spoiler para você dar uma olhada, né? Não vou dar spoiler, para quem não conhece, como Deus redime a nossa história, como Deus restaura a nossa história, apesar de nós. Apesar de nós. A história, e esse período da Ruth, que a Ruth está vivendo, é exatamente no período ali que antecede a monarquia, que vai terminar ali o período do juízo. Ou seja, aqui está uma mensagem espetacular desse texto. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a mudanças, a gente falava sobre isso na devocional nossa de terça-feira última, a passada, mesmo que as mudanças apertem o nosso coração de alguma maneira, e isso aconteceu com o povo de Israel, isso aconteceu com a Ruth, com a Noemi, Deus não nos abandona. Esses livros, gente, são livros preciosos, que falam sobre a história do povo de Deus que nos antecedeu e falam muito sobre a nossa vida também, a despeito da distância temporal que nós estamos dele. Que Deus ajude a gente a aplicar essas verdades e essas lições para a nossa vida hoje também. Se você não leu, faça essa experiência de ler aí o livro dos Juízes. Se eu não me engano, são 21 capítulos, em menos de um mês. Se você ler um capítulo por dia, você vai conhecer essa história e aí já emenda com o livro da Ruth. Vai ser legal demais. Vamos orar então para terminar o nosso encontro? Senhor, obrigado por essa aula, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa história fantástica que, mesmo tendo acontecido há tanto tempo atrás, se mistura com a nossa história hoje. Não permita, Senhor, que a gente viva pensando apenas na nossa própria opinião, na nossa própria verdade, na nossa própria visão do mundo e da realidade. Ajuda a gente, Senhor, a caminhar segundo a tua palavra. Abençoa a gente assim, é a nossa oração, agradecidos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Um beijo grande, Deus abençoe vocês, uma semana, um dia, um mês aí de paz para todos vocês. A gente se vê. Até semana que vem.